Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 11, versículos de 45 a 57. A conspiração para matar Jesus. Se você chegou aqui no canal agora, caiu de paraquedas neste vídeo, aqui funciona da seguinte maneira: eu gravo os livros da Bíblia inteiros e na ordem, tá? Então aqui a gente está no livro de João. Se você quiser pegar do começo algum livro, você vai lá no canal mesmo, na abinha do canal, vai ter uma aba Playlists e lá tem os livros que estão completos ou o que está gravando agora, que é o João. Você clica lá na playlist de João e você pode assistir desde o capítulo 1 até aqui, até agora, esse capítulo que nós chegamos, ok? Então, se você está chegando agora, se você também não está, vamos recapitular. A gente acabou de ver 4 textos em que fala sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Lázaro, ok? Então, Jesus ressuscita Lázaro, essa história se espalha e agora vem esse texto aqui, esse contexto. Vamos lá, versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, tá vendo? Lázaro tinha morrido. E o texto dizia pra gente que Betânia, a cidade onde Lázaro morava, ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, o que dava uma caminhada de mais ou menos 45 minutos. Então, muitos judeus, estavam na casa de Lázaro, consolando as irmãs, enfim, no pós-velório, vai? Eles ficavam ali alguns dias em homenagem, né, a quem tinha morrido. Então o texto anterior disse isso pra gente, que tinha muitos judeus na casa de Marta e Maria por causa da morte de Lázaro. Então muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos creram. Eles viram diante dos olhos deles Lázaro ser ressuscitado. Eles viram Lázaro morto, eles participaram do enterro, né, de Lázaro. Então, eles viram com os próprios olhos. Mas, sempre tem um mas, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Fariseus era uma divisão do judaísmo e era a divisão mais poderosa, né? Os fariseus eram os que estavam ligados ao sumo sacerdote, ao templo. Era gente com muito poder político, financeiro e religioso. Aí alguns foram contar para esse pessoal aqui que o texto já disse pra gente que não gostava de Jesus, eles buscavam um jeito de prender ou matar Jesus. Aí foram lá os fofoqueiros. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Ó, tem até aqui notinha de rodapé, letra A. Sempre leia a nota de rodapé. O que é nota de rodapé? É exatamente o que o nome diz. É uma nota que está lá no rodapé da página. Ó, a gente desce aqui. Aqui, ó. Letra A. Então, tava lá no Sinédrio, né? Aqui, conselho dos principais líderes do povo judeu. Então, o que é o Sinédrio? Um conselho dos líderes, quase todos fariseus, tá? Então, reunião dos fariseus, que a gente também pode chamar de convenção das bruxas. Piada. Foi só uma piada, tá, gente? Calma. Vamos lá. Convocaram a reunião dos chefes dos poderosões. Vamos ver qual é o assunto dessa reunião. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha isso aqui, que importante que é esse texto aqui, esse contexto. Vamos lembrar. Jerusalém era dominada por Roma, mas você percebe que existia uma liberdade religiosa em Jerusalém, em Israel, né? Na verdade, não só em Jerusalém.
Você, lendo os evangelhos, acompanhando os textos bíblicos, consegue perceber que o povo podia manter os seus costumes, a sua religião. Roma não exercia um domínio cultural sobre o povo. E muito disso se dava porque os líderes religiosos tinham conchavos, tinham acordos políticos, financeiros com Roma, tá? O sumo sacerdote, os chefões, eles faziam concessões, existia corrupção. Então, por isso eles tinham uma certa liberdade em atuar, tanto que, eu já falei isso aqui, a gente vê nos textos, quando Jesus é preso, enfim, outros textos, que existia uma guarda do templo. O que era isso? Era uma polícia do templo, uma polícia dos religiosos, dos israelitas, debaixo de um domínio de outra nação. O acordo deles era tão grande que Roma permitia que eles tivessem uma polícia própria, uma milícia. E Roma não se opunha. Você percebe como isso é perigoso? Você deixar os caras terem um exército, um pelotão, o que quer que seja, e confiar que isso não vai se voltar contra os próprios romanos? Ou seja, esse era o nível do conchavo, tá? Que existia entre Roma e os líderes religiosos. Aí olha aqui, o que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais. Se o deixarmos, todos crerão nele. Ou seja, já estão dizendo aqui, sem querer querendo, estão declarando que Jesus é o Messias. É impossível não crer nele. Se todo mundo vai crer, é porque ele é o Messias. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ó, letra B, notinha de rodapé. Vamos lá. Tava lá, tirarão o nosso lugar, aqui ó, B, ou templo, tá? Porque dependendo da tradução. Então, qual era a preocupação deles? Que Roma tirasse os privilégios que eles conseguiram manter. O que eles conseguiram manter? O templo, mantiveram o empreguinho deles, né? Lá no templo. E a nação. Ou seja, ele está ficando muito grande. Se muita gente crê, os romanos vão vir aqui e vão tirar da gente o que sobrou, porque eles já eram dominados por Roma, né? Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, lembra como era o ritual, né? O sumo sacerdote trocava o sumo sacerdote uma vez por ano. Naquele ano era Caifás. Tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha o que ele está falando. Vocês não sabem de nada. Vocês não estão percebendo? É melhor que morra um do que perecer todo o povo, na mão de Roma, né? Ou seja, ele está sugerindo que Jesus seja morto, o sumo sacerdote. O homem que deveria ser o máximo em graça e misericórdia, querendo tacar Jesus na fogueira, preocupado com o seu conforto e o seu bem-estar. Será que a gente já não fez isso aqui também? Será que a gente às vezes não taca umas pessoas na fogueira desde que garanta o nosso conforto e o nosso bem-estar? É de se pensar, né? Versículo 51. Aqui é João falando, né? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, João está dizendo aqui, ó, que sem saber, sem querer, sem ser essa intenção, sendo ele sumo sacerdote, existia uma autoridade, um poder dado por Deus, mesmo que o cara fosse podre, que era o caso aqui. Ele profetizou que, sim, é exatamente isso aqui que ele falou. Um ia morrer para salvar todos os outros. Só que não do jeito que ele estava pensando, né? Ele queria assassinar Jesus para livrar a pele daqueles que estavam ali, vivos. E Jesus, sim, morreu para salvar, sim, mas toda a humanidade dali para frente, né? Sem saber, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E não somente por aquela nação aqui, o que o texto vai falar, né? O que eu acabei de dizer, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo.
Quem são os que estão espalhados? Nós somos gentios. Se você não é judeu, você é gentil. Então, pelo ponto de vista bíblico, existem dois tipos de povo: o judeu e o não judeu. Que o não judeu engloba todo mundo. Nós, no caso, todos, né? Estão espalhados para reuni-los em um povo. Em Cristo, nós somos um, né? Nós somos corpo, somos ligados, somos a noiva do Cordeiro, somos um. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Eu acho interessante João fazer essa observação antes, né, de que ele profetizava aqui, que ele profetizou, para deixar muito claro que não foi Roma que matou Jesus, que não foram os judeus que mataram Jesus, que Jesus se entregou, nada matou Jesus. O nosso pecado não matou Jesus, o nosso pecado caiu sobre ele, mas quem entrega o Espírito é ele. Quem se entrega na cruz mudo como cordeiro é ele. Então ele profetizou isso aqui, que nós seríamos um só povo pelo poder do sangue de Jesus, que seria derramado na cruz. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, aqui ó. Por causa dessa situação aqui, então ele está dizendo que Jesus já não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Então Jesus se recolheu. Se recolheu porque ele estava com medo? Não, se recolheu para esperar o tempo certo, porque ele sabia o que viria. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Festa da Páscoa, todo mundo tinha que ir para Jerusalém participar. Olha que interessante, Jesus se isola com os discípulos e espera a data exata. Talvez Deus já tenha te dado uma direção sobre alguma coisa e a gente fica ansiosão, né? A gente quer contar para todo mundo, a gente quer sair fazendo, mas existe um tempo para que as coisas de Deus se realizem. Existe um tempo para que o plano de Deus se cumpra. E o tempo perfeito é o tempo que Deus determinou. E aqui era esse tempo, para que tudo acontecesse na data certa. Jesus tinha que ser crucificado na sexta-feira, passar o sábado, ressuscitar no domingo, porque era a Páscoa. Tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Então, tudo tinha um tempo determinado para acontecer. Por isso, Jesus vai esperar. Você e eu sabemos esperar? 56. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Aqui ele sumiu, né? Então, eles estavam procurando por Jesus e não achavam. E aí eles ficavam: será que ele vem? O texto nos mostra que existia uma ansiedade dos líderes religiosos em capturar Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Então já existia uma ordem para que Jesus fosse denunciado. Eu acho interessante porque só João traz isso. Essas informações riquíssimas em detalhes eu só vejo no livro de João. Porque João foi uma testemunha ocular, né? Ele estava ali com Jesus, ele viveu tudo isso aqui, ele participou. Então, é interessante a gente observar no livro de João a riqueza de detalhes que ele dá da história. Para os meus estudos bíblicos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral, chama Bíblia Anote. A minha tem esse espaço aqui embaixo, mas nem todas têm, a maioria tem só aqui do ladinho. Vocês sempre me perguntam também qual é a tradução que eu tô lendo. É a NVI, que eu acho a mais simples, a mais fácil de entender. Se você é novato na leitura da Bíblia, eu te recomendo essa tradução para você se ambientar, para entender o contexto, ela é um pouco mais fácil. Se você já está mais acostumado, já tem mais experiência com a Bíblia, eu recomendo que você leia a versão ACF, que ela tem palavras mais rebuscadas, porém
que são mais fiéis, talvez, ao texto original. O significado das palavras, como são às vezes são algumas palavras mais difíceis e fora do nosso cotidiano, nos colocam mais dentro do texto, tá? Então, se você está começando, fica na NVI. Se você já está um pouquinho mais espertinho, vai para a ACF, que é um bom caminho aí para quem está estudando a Bíblia. Eu vou fazer a anotação daquilo que eu acho que a gente tem que gravar desse texto para hoje. Porque para hoje a Bíblia é viva e eficaz. Então, cada vez que você lê o texto, você vai achar coisas diferentes, que Deus vai falar com você de maneiras diferentes. Por isso, sempre antes de ler a Bíblia, ore para que o Espírito Santo fale com você. No dia de hoje, o Espírito Santo falou comigo em alguma parte desse texto, é isso que eu vou anotar. Mas você pode amanhã ler esse texto de novo, depois de amanhã ler de novo, depois de amanhã ler de novo. E sempre Deus vai falar com você algo diferente. Porque Deus é muito maior do que a Bíblia. Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode compreender. Então, a gente nunca vai saber e conhecer Deus o suficiente. Quanto mais a gente aprende, maior ele fica. Ó, vamos lá. Para hoje, os versículos que mais me chamaram a atenção foram o 51 e o 52. Olha o que eu anotei. Mesmo quem conspira contra os santos do Senhor coopera para que o plano de Deus cumpra-se plenamente. Deus plenamente é inteiro, intacto, exatamente como Deus planejou. Deus derrama até a última gota do cálice que ele traz para nós. Tem um estudo aqui em João que eu falo sobre o significado de cálice na cultura judaica, né? Na cultura judaica, na tradição rabínica, eles entendem que o cálice é algo que Deus tem para você. O cálice da alegria, coisas boas e coisas ruins. O cálice do juízo, você vai beber até o fim, porque foi Deus que te deu, tá? Então, é isso aqui. Então, vai beber até a última gota do cálice que ele traz para nós. Em Deus, até quem quer atrapalhar, ajuda. Vamos repetir isso? Fazer igual faz na igreja. Vira para quem tá do seu lado e fala, ó. Em Deus, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Em Deus, nos planos de Deus, até quem quer atrapalhar, ajuda. Que Deus te abençoe.